Porque o tema retenção ele sempre volta, fica em voga, né? Então não é que ele é um tema moderno, contemporâneo, ele é um tema que aparece recorrentemente quando as retrações acontecem. Então a gente aqui no Brasil agora está vivendo ainda um período difícil, né, de encolhimento, então é natural que fique muito evidente que priorizar a retenção é, obviamente, fazendo qualquer conta, é muito mais eficiente economicamente você manter os clientes do que ter que repor isso, porque tem um custo de aquisição, de investimento em marketing, em vendas. Então você tem que colocar muito mais recursos para manter aquela mesma volume de receita. Então tem uma questão de que não tem espaço para crescer, então acaba sendo meio natural virar o foco para a retenção, mas ele na verdade ele é um fundamento básico de negócios, né? Especialmente a indústria de serviços, isso é muito mais relevante, né, e crítico, né? Não que a indústria também não tenha a preocupação de manter as compras recorrentes dos seus clientes, do varejo, enfim. Eu acho que tem algumas dinâmicas diferentes em mercados B2B de serviços, onde você tem um relacionamento muito forte, pessoal ainda, enfim, de prestação de serviço que vai além do produto, serviço direto que você entrega, mas uma preocupação de um suporte, de uma retaguarda muito grande. E nos negócios mais massivos que a gente fala, que são negócios mais B2C, né? Uma outra dinâmica. Comentando um pouco mais do B2C aqui, que eu acho que tem nuances mais interessantes aqui de aplicar inteligência comercial, segmentação e outros aspectos de marketing, enfim, de gestão de carteira de assinantes, de clientes. Eu acho que tem alguns aspectos interessantes. Então eu acho assim, primeiro que a retenção ela começa desde o momento que você vendeu originalmente. Então, o que a gente percebe que nas indústrias de serviço, você tem muito cliente que sai porque já nem entrou da maneira correta, ou seja, não compreendeu adequadamente o que a empresa estava se propondo a oferecer, ou teve uma venda mal feita, ou um processo de ativação do serviço ou de entrega ruim. Eu lembro de uma experiência até na minha carreira há bastante tempo atrás, onde tinha um serviço com um índice de retenção baixo, né? E quando isso foi destrinchado, tinha na verdade um problema muito grande de devolução do produto, do serviço, por clientes que recém compraram ele. Então tinha um problema sério de entrega efetiva, e que não era uma entrega de estou te entregando o serviço, efetivamente eu estou te entregando e você está usufruindo dele e sua expectativa está calibrada. Então parece bastante óbvio o que eu estou falando, mas a gente na experiência na consultoria vê ainda muito esse problema, que as empresas muito preocupadas em adquirir os clientes e não na forma como eles entram e passam por um processo inicial de ativação e de estabilização do seu serviço. Isso pode acontecer desde telecomunicações, serviços financeiros ou até educação. Então, educação a gente fala dos alunos que entram novos e que precisam de um cuidado de engajamento no curso. Então não é engajamento não é só ter o mínimo preparo para acompanhar um determinado curso, que ele precisa ter os requisitos prévios mínimos, mas também de engajamento na comunidade, enfim, se sentir acolhido naquele lugar, ter uma infraestrutura adequada, se sentir parte de um todo maior. Então acho que isso não independe do segmento, esse cuidado inicial ele é crítico. Passado esse momento, eu acho que tem algumas questões que podem ser aplicadas, né? O que a gente percebe é que hoje você pode desenvolver com a quantidade de informações disponíveis, né? Então esses conceitos de Big Data, mas não precisa nem ir tão longe, porque às vezes a gente ouve termos muito novos que são realmente possibilidades reais hoje, mas que muitas vezes o básico não é feito. Então você pode desenvolver desde modelos simples de segmentação até modelos de preditivos, estatísticos, que não são exatamente os algoritmos que o pessoal que trabalha mais Big Data trabalha, que são já técnicas mais avançadas, mas você tem um cardápio extenso de ferramentas de inteligência comercial, que é como eu prefiro definir, que você pode usar porque você tem uma série de dados do seu cliente, e você pode ir através de inteligência detectando alertas ou sinais, grupos de maior risco, onde você pode separar ações mais dirigidas para você poder se antecipar a uma decisão de cancelar o serviço, de desistir do seu produto. Então acho que esse é o grande desafio, porque fidelizar uma base imensa de clientes sempre é um desafio muito grande, porque custa muito dinheiro você ter ações e você abordar um cliente sem saber exatamente o que ele está passando é uma coisa pouco efetiva. Então acho que desenvolver instrumentos de inteligência que te ajudem a separar grupos de maior segmentação,
clusters específicos, que você possa tomar uma ação de preferência antecipada, eu acho que é a grande alavanca. Isso pode parecer extremamente básico, mas não é. As grandes instituições não têm trabalhos desenvolvidos. Ou tem, mas não consegue fazer a ponte entre essa inteligência que existe dentro de uma área de BI, por exemplo, com as áreas comerciais ou de atendimento ao cliente que tem que executar as atividades. Então, muitas vezes, ou não tem isso desenvolvido, ou tem, mas não tem uma ponte efetiva para que as ações sejam pragmáticas. Às vezes, o discurso fica muito ambicioso, né, na tecnologia, nas possibilidades, mas quando você vai verificar se acontece, ele não acontece. Então, acho que esse é o grande cuidado que as empresas têm que ter. Então, eu diria que são essas duas dicas principais. Como desenvolver uma inteligência que priorize ações, e aí depois você vai sofisticando à medida que você vai conseguindo implementar, e esse cuidado da implementação e medição da efetividade disso. Isso tem que retroalimentar seu processo de prestação de serviço, porque você vai identificar, através de pesquisa ou das próprias ações, vamos dizer, preventivas, aspectos estruturais da tua organização que não estão funcionando bem, e de preferência corrigir isso na raiz, que é outra grande dificuldade que as empresas têm de manter programas duradouros de apuração de qualidade, enfim, de que de fato as pesquisas não sejam simplesmente indicadores que vão compor o bônus dos executivos, mas que de fato tragam elementos efetivos para a melhoria dos seus processos e da sua relação com o cliente. E o que a gente tem percebido é que aqueles sistemas antigos de retenção que a gente fala, né, que é quando o cliente já manifesta o interesse de sair, eles estão caindo em desuso. Então, cada vez menos empresas estão mobilizando recursos para, na saída que o cliente manifesta, sair. Por quê? Porque o que acontecia em vários mercados, isso não é só de um mercado. Você fazia uma oferta para esse cliente, muitas vezes ele está te falando que tem um problema, então ele não está te reclamando que ele está pagando muito caro. Só que a oferta que a tua operação de retenção fazia era uma oferta de preço. Então, às vezes o cliente até permanecia porque se surpreendeu com de repente eu podia estar pagando metade do que eu estou pagando, aquilo dava uma mobilizada, mas ele não era uma retenção efetiva. Ele saía daquele contato, seja remoto ou presencial, surpreendido porque ele foi preparado para uma outra abordagem. E o que isso acabava fazendo? O problema raiz não foi resolvido. E aí você piora, você ainda destrói a sua balança de custo-benefício. Então o cliente fala, então quer dizer que eu estava pagando muito mais do que eu precisaria estar pagando. Isso piora a sua relação dali para frente. Então o que a gente percebe é que a efetividade ou a eficácia, na verdade, dessas células de retenção, é muito pequeno. Quer dizer, na verdade você pode manter esse cliente por um tempo, ele pode até economicamente valer a pena numa visão de curto prazo, ele pode até se pagar. Só que isso cria um efeito no tempo, uma bola de neve, vamos chamar assim, de clientes insatisfeitos que vão cancelando, e você simplesmente, por artifícios e mecanismos perversos que as organizações têm, que são basicamente o orçamento, elas não conseguem parar de fazer isso, porque se elas pararem de fazer isso, elas criam um buraco por um tempo. Então, eu vivenciei algumas situações também na minha carreira, onde, por efeitos externos, uma determinada organização precisou resolver esse problema, sem muita opção de atacar, e o benefício foi gigantesco, porque aí você percebe que você passa a ter uma carteira de clientes muito mais saudável, e aí você passa a construir processos desde a venda melhores, e isso vai criando um efeito muito positivo. Então, eu acho que tem alguns setores que a gente observa, por exemplo, telecomunicações hoje, saiu bastante desse modelo de retenção, é um modelo de os portfólios ou os produtos vão mudando muito rapidamente, a tecnologia impulsiona isso. Então você está sempre defasado no plano. Então hoje as empresas estão cada vez mais voltando as ações para antecipadamente propor para o cliente uma adequação da oferta que ele está, antes de que ele seja surpreendido para começar, porque é mais barato ela mesma fazer isso do que ela perder o cliente inteiro e ter que brigar por um novo no mercado que fica cada vez menos interessante para crescer. Então eu acho que a gente está saindo de uma abordagem de retenção antiga, que é quando o cliente manifestar o interesse de querer cancelar meu produto, eu vou oferecer alguma coisa para ele, para cada vez mais se antecipar. E aí isso só fecha a conta numa visão um pouco mais de longo prazo, que é sempre muito difícil de se estabelecer. Então acho que isso é uma tendência que a gente vê também. Acho que as empresas têm cada vez mais que se preocupar, né? A gente percebe isso com a qualidade do que ela oferece e com essa relação custo-benefício
que o cliente percebe. E isso é o grande desafio, quer dizer, porque você de novo tem sempre um desafio de curto prazo versus uma perpetuidade que você na verdade tem que manter dessa relação equilibrada e competitiva ao mesmo tempo. Alguns setores já, muito tempo atrás, criaram conceitos no mercado que as pessoas já sabiam que tem um outro efeito que acaba acontecendo. Tem clientes em determinados segmentos que a gente viu com clientes reais recentes, onde você tem um cliente que na verdade ele liga não para cancelar, ele liga para renovar desconto e no fundo ele consegue através desse artifício perpetuar também o preço menor que ele paga. Então a empresa vira meio refém desse processo, isso se espalha e no fundo o efeito disso no longo prazo é que você desvaloriza o seu produto. Então pode ter um problema de que o preço estava absolutamente fora da relação custo-benefício e da competição, de um nível de competitividade, então você tem que ajustar mesmo, o teu problema raiz é outro. Mas você pode ter um problema de você simplesmente se destruir com um mecanismo perverso desse. Então acho que o desafio é as empresas cada vez mais investirem em valorizar o que elas vendem, garantir que a proposta de valor está equilibrada e que aí isso não gera problema nenhum. Acho que problemas de cancelamento ou evasão, quando a gente fala em educação ou outros setores, são problemas que são sintomas de um problema anterior. E aí é muito difícil, quando a organização é muito complexa, muito departamentalizada, você conseguir trabalhar da forma correta. Ou seja, os incentivos às vezes são muito de curto prazo e muito específicos. Então, a liderança precisa ter uma visão muito clara disso para conseguir orquestrar a organização, vamos dizer, numa direção mais saudável e de longo prazo. Esses indicadores eles pioram na crise também, por um tema daí econômico, né? As pessoas também perdem o emprego, tem outras razões externas que não é porque o cliente não valoriza o produto, muitas vezes também ele está saindo porque não está conseguindo pagar e ele precisa, enfim, apertar o orçamento. Aí tem categorias de produtos mais básicas que aí sofrem menos e vamos dizer, as supérfluas, obviamente, acho que todo mundo já viveu uma experiência de ter que apertar seu orçamento. Então o que a gente percebe é que tem dois efeitos aqui, não só a empresa tem um desafio de aumentar a retenção porque consegue captar menos agora, novos clientes, como é tensionado esse índice de clientes querendo sair por motivos como esse que eu falei. Então o efeito é piorado, porque já tinha um desafio maior, só que os indicadores pioram. Então o que a gente percebe aqui, só que por outro lado, aplicando o projeto, mecanismos de inteligência, como eu comentei, e principalmente garantindo que essa inteligência seja aplicável, porque não adianta ter uma inteligência fantástica e você não conseguir implementar programas que você contate esse cliente preventivamente, ofereça outras opções para ele ou aborde ele se ele tem problema ou não tem, antes dele de fato se convencer que ele já quer romper com a empresa. Então isso tudo é premissa básica, mas o que a gente já percebeu, tem efetividade, as efetividades variam muito setor a setor e a situação de cada empresa, não tem uma fórmula mágica que se você implementar essa receita você vai ter 10, 20, 30% de aumento de eficiência, mas a gente já teve casos específicos onde você teve 15% de melhora no índice desse, então isso vale muito dinheiro, quando você põe isso numa perspectiva no tempo, é uma coisa espetacular, você tem uma redução e basicamente as ações mais efetivas, já fizemos sim projetos de melhorias mais operacionais em setores de retenção que existem ainda, então não quer dizer que as empresas não queiram fazer projetos nessa linha, mas os projetos melhores são aqueles que atuam antes e com mais inteligência, isso eu posso te garantir que são os mais efetivos, mas tem que ter um compromisso dessa visão de liderança de longo prazo e de uma visão de uma cadeia completa, ou seja, todos os departamentos da empresa conectados. Se você não tiver isso na liderança, você não consegue implementar e executar isso com efetividade.